missionário da comunidade Canção Nova, hoje trabalhando no novo departamento aqui na Fundação João Paulo II, na parte aí mais administrativa, de escalas e tudo mais. Wagner Ponciano, missionário do Revolução Jesus, bem-vindo. Ele que é o nosso querido companheiro de trabalho, né? Participa ali do Núcleo Jovem, da TV Canção Nova. Vou chamar carinhosamente como China. Bem-vindo, China. Agora sim eu sei quem é, porque Luiz Felipe. Gente, ele queria que eu já falasse China. Eu falei, mas tem que falar seu nome. Luiz Felipe é depois, carinhosamente, China, né? Bem-vindos. Obrigado, Adriano. Obrigado, Fernanda. É um prazer estar aqui de novo na Revolução. Uma alegria estar aqui. E olha, China, já vai de cara para você, né? Você que já teve uma experiência muito bacana de missão fora do Brasil. Todo o desafio de cultura, todo o desafio também, embora seja uma mesma língua, é uma linguagem diferente, a comunicação se dá de maneira diferente. Como anunciar Jesus Cristo e, né, o seu evangelho no tempo de hoje, principalmente dentro de uma realidade de Europa que é tão colocada de uma maneira secular. Há uma maneira melhor do que a outra? Olha, eu não sei se existe uma maneira melhor do que a outra, eu não sei se essa seria a palavra. Só que o grande desafio de quem é evangelizador, de quem é missionário, é sobretudo saber inculturar o evangelho de Jesus Cristo, e não tentar inculturar a nossa cultura. Essa que é a grande questão, acho que esse que é o grande desafio para quem se coloca na missão Adjentes, né? Para as nações, para fora. Eu tive a oportunidade de morar em Portugal de 2008 a 2010, tive alguns momentos na França, na Itália também, e pude perceber uma igreja europeia, não tanto como a gente ouve aqui no Brasil, uma igreja fria, uma igreja morta, uma igreja que não tem jovem, não é assim. Claro, é um campo mais difícil de evangelização, como você falou, é uma sociedade mais secularizada do que no Brasil, realmente isso acontece, só que o evangelho, ele fala a linguagem de um povo. O evangelho, ele fala a linguagem de uma sociedade. Então, as sementes do evangelho, elas são bem acolhidas por quem tem um bom coração. Então, quando a gente fala de Jesus Cristo, eu acho que mais do que uma linguagem piegas nem no Brasil também cola mais. Então, numa Europa, a gente precisa, sobretudo, ressuscitar valores. Se nós ressuscitamos valores em uma sociedade que a gente julga muito secularizada, nós conseguimos cativar as pessoas e aí propor um novo tipo de vida, um novo estilo de vida onde tem Jesus como centro. Uma boa experiência, viu, China? Gostei. Mas, Wagner, agora você não foi para o exterior, né? Você é missionário da Canção Nova até então aqui em Cachoeira Paulista, São Paulo, desde o ano de 2009, né? Mas o que é ser missionário? Ser missionário é só quem se consagra? Tem a ver com essa questão de ser consagrado a uma comunidade, uma congregação? Como que é isso? É ser missionário, é ser testemunha do Evangelho. É viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E a vivência do Evangelho cabe a todo batizado. Então, todo batizado, ele é convidado a ser um missionário, né? Em 2007, nós tivemos aqui, o Papa veio ao Brasil, abriu a Assembleia dos Bispos da América Latina e do Caribe, e foi tocado muito nessa realidade, né? Que os leigos católicos são chamados a ser missionários. E todo missionário, ele é um consagrado? Olhando o ponto de vista da consagração de uma instituição religiosa, de uma congregação, freira, de padre, não, nem todo missionário ele é uma freira, é um padre. Mas todo missionário é consagrado? Sim, porque todos os missionários trazem em si a consagração do batismo e da crisma, que é a consagração por excelência, a autêntica consagração. É dessa consagração que nasce todas as outras. Né? Então nós podemos dizer sim, que todo missionário ele é um consagrado, que traz em si a graça própria do batismo. Brother, já pegando o gancho aí, quais são as características que você acredita que não pode faltar num missionário? Em um bom missionário, porque se temos bons médicos, temos advogados, bons advogados, missionários e bons missionários. Quais são as características que não dá para faltar para que o anúncio do evangelho seja concreto, seja eficaz, né, mude, né, histórias e transforme mundos? Então, Adriano, hoje, vivendo dentro de uma realidade de um carisma, sendo missionário dentro de um carisma, eu percebo que num missionário não pode faltar uma característica principal, é a misericórdia.
a misericórdia, o respeito ao tempo do outro, né? Porque eu não posso nunca impor o Evangelho. O Evangelho não é uma imposição, o Evangelho é a liberdade. Né? Então eu preciso respeitar o tempo do outro. Trabalhando com os jovens, com a juventude, hoje a sociedade tem massacrado muito a juventude, tem massacrado muito as famílias. Né? E se eu quero, como missionário, eu vou e prego o Evangelho e vou falar de Jesus Cristo, eu quero resultados muito imediatos e falta misericórdia e falta caridade, eu não vou conseguir alcançar o meu objetivo final. Então, acho que hoje, para um bom missionário, ele precisa ter um coração misericordioso, saber respeitar o tempo do outro e ter paciência com a pessoa. Rafael Vinícius pergunta assim: missão e vocação andam juntos? Isso é preciso viver concretamente, intensamente a missão? Elas se separam ou andam juntas? Olha, cada caso é um caso, cada história é uma história, né? Talvez, estava até conversando com o Adriano, fora do Brasil, em algumas realidades do Brasil também isso acontece, mas mais forte fora do Brasil. Existem jovens que se dispõem a viver um tempo em missão, em determinada realidade, seja na África, seja em países do leste europeu, e ali descobrem sua vocação a determinada congregação, a determinada nova comunidade, então se consagram. Ou então, como basicamente acontece conosco Canção Nova, nós primeiro sentimos o chamamento de Deus a uma vocação específica no Carisma Canção Nova, e depois de um tempo de formação, de um tempo de amadurecimento, nós somos colocados em missão em todas as realidades que a Canção Nova hoje alcança. Só que eu penso que, muito mais do que a gente tentar separar vocação e missão, é a gente compreender que toda vocação e toda missão, sobretudo, acontecem a partir de um encontro pessoal com o Senhor Jesus. É Ele quem chama, é Ele quem vocaciona e é Ele quem envia. Então, uma vocação e também uma missão, ela só vai ser autêntica se, sobretudo, aquele jovem, aquela pessoa, ela estiver grudada com Jesus, próxima do Senhor. Porque, meus amigos, missão é missão. A gente brincava em Portugal, né, que quando a gente está fora do Brasil, é o tempo que o filho chora e a mãe não vê. Quer dizer, a gente não vai ter o afago da família toda hora, a gente não vai ter o comodismo de estar em casa, saindo em um tempo e depois voltando, estando no comodismo de casa. Não, a gente enfrenta os desafios da missão, a gente enfrenta o desafio de um povo que não nos entende muitas vezes. Quantas experiências a gente teve em Portugal, mesma língua portuguesa, mas as palavras, porque mudam, o sentido todo da frase muda. Então a gente não é compreendido ou muitas vezes não compreende. Uma experiência, a Adriana perguntou se tinha alguma coisa engraçada, né? Eu fiquei em Portugal 2 a 3 meses sem atender telefone. Nossa, sério? Porque eu não conseguia compreender o português de Portugal. Claro, e você vai entendendo depois as linguagens, as palavras, e você vai se adaptando. A gente viu, por exemplo, a Clarissa. Tanto a Clarissa como outros missionários da Canção Nova não conseguem chegar na missão como seria fácil aqui no Brasil e já sair pregando, já sair evangelizando. Por quê? Porque é o tempo de adaptação, por causa da língua, por causa dos costumes. Na França você tem que esperar o francês comer para você poder comer, coisa que no Brasil não é costume. Só que isso diz também de missão. Isso diz também de testemunho do Evangelho. Porque se Jesus respeitou os hábitos dos judeus, ele sendo judeu, por que nós quereríamos impor aquilo que a gente faz no nosso país? Evangelho também passa por essa coerência. Essa coerência de saber esperar o tempo do outro, de saber ser misericórdia, não porque a gente é melhor. Não, agora o Brasil quer exportar a vocação porque tem muita. Não, gente, isso não é cabeça de alguém que seja coerente com o Evangelho. A gente quer exportar a evangelização porque o nosso encontro com Jesus foi forte demais para ficar só no nosso ambiente. A gente precisa levar para quem precisa. A gente precisa anunciar para quem ainda não recebeu esse anúncio. Só que vocação e missão, elas sempre vão andar ligadas. Só que nem sempre uma vai vir primeiro do que a outra. Isso depende muito de experiência para experiência.